De acordo com os arqueólogos, um livro escrito há 5.000 anos foi redescoberto no Egito. Mas não é um registro comum, pois dizem que ele contém avisos sobre a vida e a morte dos seres humanos. Se o que está escrito aqui for verdade, pode ser uma das mensagens mais assustadoras da história. Qual será o segredo escondido nas antigas páginas? Então venha comigo descobrir o que significam esses conteúdos. Mas antes de começarmos, que tal deixar um like neste vídeo? Isso já ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. E agora vamos começar. Na história da Bíblia, houve algumas pessoas que viveram de forma diferente e ficaram marcadas na memória de muitos. Um deles foi Enoque. A história dele é diferente porque ele não morreu de forma normal como as outras pessoas. Em vez disso, está escrito que ele foi levado por Deus. Um acontecimento quase sem igual em toda a Sagrada Escritura. Entre tantos nomes do Antigo Testamento, poucos receberam esse tipo de final. E Enoque é um desses poucos. Enoque veio da linhagem de Adão. Ele era filho de Jéred. E em sua família nasceu Matusalém, o homem que viveu mais tempo na Bíblia. Enoque viveu 365 anos na terra. E durante esse tempo ele também teve outros filhos e filhas. Mas o que é diferente nele é que, após esse tempo, ele não morreu da maneira comum. Em vez disso, está claramente escrito nas Escrituras que ele estava com Deus e então, de repente, desapareceu porque o Senhor o levou. De acordo com o registro, Enoque viveu fiel e de todo o coração para Deus. Não foram mencionados detalhes sobre como ele serviu, quais milagres realizou ou quais conquistas alcançou. Mas o resumo é claro: ele andou com Deus. Isso significa que sua vida estava cheia de harmonia com a vontade do Senhor. Apesar da maldade, violência e pecado que predominavam em sua época, Enoque permaneceu firme e escolheu ser fiel. Até mesmo o seu nome tem um significado. O nome Enoque vem da palavra hebraica que pode ser traduzida como dedicado ou treinado. Por isso, o próprio nome dele reflete uma vida dedicada a Deus. Isso não é apenas uma identidade, mas também um lembrete de sua missão e propósito enquanto ele vivia. Normalmente, todas as pessoas no Antigo Testamento têm um registro de sua morte, mas com Enoque está escrito de forma muito diferente. Ele não morreu, ao contrário, foi levado por Deus. Isso indica que talvez ele tenha sido levado diretamente ao reino dos céus enquanto ainda estava vivo. Muitos estudiosos e professores da fé se perguntaram por que ele recebeu esse destino. Alguns acreditam que isso foi uma recompensa por sua fé inabalável e obediência. Outros dizem que isso é um sinal de sua relação especial com Deus, que vai além da de uma pessoa comum. No entanto, não era fácil viver na época de Enoque. Em seu tempo, o pecado e o afastamento de Deus eram comuns. Mas apesar disso, Enoque viveu com santidade. Ele se tornou um exemplo de alguém que escolheu o que é certo, mesmo quando a maioria fazia o que era errado. Por causa disso, muitos acreditam que ele foi levado por Deus para não experimentar a maldade e o castigo que estavam por vir. A história de Enoque é um lembrete de que a verdadeira recompensa nem sempre é vista na duração da vida ou nas coisas que conquistamos na terra. Em vez disso, o mais importante é o relacionamento e caminhar junto com Deus. Apesar do registro curto sobre ele, apenas 3 parágrafos lhe são dedicados no Antigo Testamento. Ainda assim, ele foi considerado igual a outros grandes personagens como Noé, Abraão e Moisés. Até hoje, sua história continua sendo um mistério. Como exatamente Deus levou Enoque? O que ele sentiu naquele momento? E por que só ele, além de Elias, experimentou esse tipo de final? A Bíblia é silenciosa sobre esses detalhes, mas o próprio silêncio deixa um mistério ainda mais profundo e nos leva a questionar e refletir. No final, a vida de Enoque é um poderoso lembrete. Não importa quantas coisas foram escritas sobre você ou quanto tempo você viveu. O verdadeiro valor está em como você andou com Deus todos os dias. O seu misterioso desaparecimento deste mundo serve de inspiração, mostrando que há uma recompensa maior para um coração fiel e disposto a obedecê-lo. Há um antigo livro descoberto no Egito que dizem ter sido escrito há mais de 5.000 anos. Seu conteúdo não é apenas uma história, mas também declarações que parecem revelar verdades assustadoras sobre o ser humano e sua relação com Deus.
O livro em questão é o chamado Livro de Enoque, um escrito que não foi incluído nas escrituras sagradas comuns, mas que continua sendo estudado por estudiosos e líderes religiosos. De acordo com o que está escrito, Enoque não era uma pessoa comum, ele era um seguidor dedicado de Deus. E seu relacionamento com o Criador era diferente em comparação com outras tribos. No livro, é narrado que, antes de subir ao céu, ele reuniu as pessoas e ensinou uma vida cheia de fé, humildade, verdade e esperança. Disse que mais de 2.000 pessoas o viram enquanto ele subia ao céu ainda vivo. Por causa disso, muitos o consideraram como o rosto da glória de Deus, e naquela época ele era o mais valorizado e amado pelo Senhor. Enquanto isso, em outra parte de sua história, foi contado sobre a preparação para o dilúvio que estava por vir. Enoque e seus irmãos construíram um altar para oferecer sacrifícios. Enquanto eles estavam jejuando e orando, disse que de repente o altar estremeceu e uma faca apareceu em sua mão. Seu filho, Matusalém, continuou essa tradição de sacrifício e ela também foi praticada por outros profetas. Depois disso, Matusalém teve uma visão sobre um grande dilúvio que Deus enviaria. Esse sonho é considerado um sinal do castigo iminente para as pessoas. Relacionado a isso, uma das partes mais misteriosas do livro é sobre a esposa de Matusalém, Sapim. Apesar de sua idade avançada, ela engravidou de uma forma considerada sagrada. No entanto, devido à dúvida e à raiva de seu marido, ela morreu aos pés dele. No entanto, o bebê em seu ventre não morreu. Quando ela foi enterrada secretamente, encontraram a criança em sua forma completa, vestida e com uma luz especial. Deram ao bebê o nome de Melquisedeque e o descreveram como um sinal da renovação da sagrada linhagem dos sacerdotes. Após 40 dias, o anjo Miguel veio e levou a criança para o céu conforme a ordem de Deus. Nos escritos, Melquisedeque foi mencionado como filho de Deus e foi designado para ser o continuador da missão sagrada. Devido à perda da criança, Matusalém ficou profundamente triste. Ficou claro para ele que não havia mais um pregador para corrigir o caminho das pessoas. E devido ao contínuo afastamento da humanidade da vontade de Deus, tornou-se inevitável a construção da arca, que mais tarde foi realizada por Noé. Muitos estudiosos acreditam que Enoque foi mais do que apenas um profeta. Segundo eles, ele foi o primeiro a descobrir a arte da escrita e abriu caminho para o uso da linguagem por meio da palavra escrita. Muitos dos antigos documentos que ainda não foram traduzidos até hoje podem ser da época dele. Algumas obras são atribuídas a ele, como Reotrabati, Cefalote, Cefanok e Rayanok, partes do chamado Sefaiacha, que compõem as 4 partes do livro de Enoque. Quando isso foi descoberto, muitos escritores ficaram impressionados e deram atenção. Diziam que isso trazia um aviso sobre a condição humana e sobre o futuro. Após longos estudos e traduções, surgiu a ideia de que as palavras de Enoque poderiam estar relacionadas a acontecimentos que ainda estavam por vir. Para a maioria dos cristãos, Elias é o único profeta que subiu ao céu sem passar pela morte, e Jesus foi quem venceu a morte através da ressurreição. Mas, de acordo com o que está escrito sobre Enoque, ele mesmo não morreu, mas foi completamente recebido por Deus na glória. Essa crença proporcionou uma perspectiva única que alcançou diferentes gerações. Para alguns, isso é uma prova de que existem pessoas escolhidas que são verdadeiramente amadas por Deus e recebem um destino especial. Para outros, isso serve como um lembrete de que a fé e a confiança em Deus têm uma recompensa que vai além da morte. Além disso, um dos livros mais debatidos na história da religião é o livro de Enoque. Ele é composto por 5 partes principais: o livro dos vigilantes, as parábolas de Enoque, o livro dos luminares, ou também chamado de livro astronômico, o livro dos sonhos e a epístola de Enoque. Dentro dessas obras, são descritas visões, profecias e ensinamentos que, segundo a crença, vieram diretamente de Deus. Mas desde o início, já havia um debate acalorado sobre se o livro deveria realmente ser reconhecido como parte das Escrituras Sagradas. Há vários motivos para alguns não aceitarem o livro de imediato como a forma incomum de narrar os fatos.
É cheio de imagens, simbolismos e descrições intensas das cartas, o que pode facilmente levar a interpretações erradas. Alguns ficaram com medo de que isso pudesse afetar a compreensão correta da fé e dos ensinamentos da Bíblia. Os antigos líderes da igreja decidiram não incluí-lo no cânon das Escrituras Sagradas, porque, segundo eles, isso poderia apenas confundir a fé das pessoas. Apesar da oposição, o país Etiópia teve um papel importante na preservação do livro de Enoque. A Igreja Ortodoxa Etíope Teuarredo foi uma das que preservaram os manuscritos em sua antiga língua, o ge'ez. A igreja deles é uma das maiores denominações do cristianismo no mundo, com mais de 45 milhões de membros. Nas igrejas e mosteiros da Etiópia, podem ser encontradas inscrições e cópias antigas de livros que eles consideram sagrados, incluindo o livro de Enoque e outros manuscritos antigos. Depois de ser proibido no segundo século, o livro quase desapareceu da história, mas um viajante chamado James Bruce encontrou os manuscritos na Etiópia e os trouxe de volta para a Europa. A partir daí, começou um novo interesse dos estudiosos. Richard traduziu alguns dos manuscritos para torná-los mais fáceis de ler para os europeus. De acordo com os especialistas, o livro original foi escrito em aramaico e hebraico, enquanto sua totalidade sobreviveu apenas na tradução para o ge'ez. Quando os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, descobriu-se que havia fragmentos do livro de Enoque escritos em aramaico, o que comprova sua verdadeira origem antiga. Por causa disso, os estudos sobre o conteúdo e a importância do livro se expandiram ainda mais. Enquanto isso, R.H. Charles publicou a tradução mais conhecida do livro de Enoque. Ele foi dividido em várias seções, como cosmologia, teologia, história dos israelitas e os 10 períodos da história. Sua obra serviu de base para muitos estudiosos modernos, e foi ela que deu uma organização clara aos escritos de Enoque. Para muitos, o livro de Enoque é um dos livros apocalípticos mais importantes escritos durante o período do Segundo Templo do judaísmo. Ele oferece uma visão sobre os anjos caídos, a moralidade humana e o julgamento que está por vir. Embora não tenha sido aceito como parte da Bíblia pela maioria do cristianismo e do judaísmo, ele ainda teve grande influência na formação de ideias sobre o céu, o inferno e a salvação. Até hoje, continua sendo um mistério se o livro de Enoque deve ser reconhecido como parte das Escrituras Sagradas ou apenas como uma importante história religiosa. Para a Igreja Ortodoxa Etíope, ele é sagrado e faz parte de sua fé, mas para outros, é um livro que deve ser lido com cautela e profunda compreensão. O certo é que o interesse de muitas pessoas pelo mistério e pelos ensinamentos contidos no livro de Enoque continua vivo e segue iluminando a história da fé da humanidade. Da mesma forma, neste livro, especialmente na primeira parte chamada de Livro dos Vigilantes, é contado como Enoque recebeu visões de Deus. Aqui, ele viu o mistério do universo, o movimento do Sol e da Lua, as estrelas seguindo seus caminhos determinados e as estações chegando no tempo certo. Em palavras simples, foi mostrado a Enoque a totalidade do mundo, como ele se move e por que há ordem em todas as coisas. Mas nem todas as criaturas de Deus permaneceram em seu dever. Havia anjos designados para vigiar os humanos, mas eles desceram à terra por causa do desejo pelas mulheres. Eles escolheram tomar mulheres como esposas, algo que violou a lei de Deus. Enoque os chamou de vigilantes. Sua espécie se dividiu entre os bons guardiões, que permaneceram na vontade de Deus, e os maus, que traíram sua missão. Da união dos anjos caídos com as mulheres da terra, nasceram os nefilins, ou filhos gigantes e criaturas estranhas. Eles não eram como as pessoas comuns, eram fortes, violentos e causaram grande confusão em todo o mundo. A presença deles trouxe medo e destruição, pois eles destruíram a ordem da humanidade. Além disso, os anjos caídos ensinaram conhecimentos que ainda não deveriam ser dados à humanidade. Eles ensinaram a fabricação de armas, o uso de plantas venenosas, assim como a feitiçaria e práticas que aproximam o homem do mal. Por causa disso, a humanidade caiu ainda mais no caminho errado. Quando Deus viu a propagação do mal, ele enviou os arcanjos para punir os que pecaram.
Os anjos caídos foram acorrentados e presos debaixo da terra, em lugares de escuridão, aguardando o dia do julgamento. Os filhos gigantes deles também não escaparam. Eles foram destruídos, e muitos se afogaram quando veio o grande dilúvio. Isso serve como um lembrete de que nenhum pecado pode escapar da justiça do Criador. Em meio a tudo isso, Enoque foi escolhido por Deus para ser uma testemunha. Ele se tornou o mediador entre os anjos e os homens. Ele foi levado ao céu para mostrar os diferentes níveis do reino, assim como os lugares de punição. Também foram revelados a ele os segredos da natureza e os dias determinados para o castigo. Em suas cartas, ele deu um aviso aos seus irmãos e guiou seu filho, Metuzela, para permanecer no caminho correto. Ele pregou sobre a importância do arrependimento, pois no final, somente aqueles que se afastam do mal receberão a misericórdia de Deus. Relacionado a isso, há uma parte no livro que se refere a uma imagem de uma criatura descrita como semelhante a uma cabra, uma figura associada a demônios e espíritos malignos. Essa ideia é semelhante ao antigo ritual dos israelitas, onde um bode carregava os pecados de todo o povo e era expulso para o deserto. A queda do bode da montanha tornou-se um sinal de purificação e perdão. É assim também que as histórias mostram os vigilantes. O pecado deles se tornou um fardo para todo o mundo e sua queda serviu como uma lição de arrependimento e retorno. As visões de Enoque não são apenas simples histórias. Isso é um lembrete de que o mal tem uma origem e que o ser humano precisa estar vigilante contra ele. No final de tudo, só a santidade e a fidelidade nos levarão à salvação. Seus ensinamentos enfatizam que há esperança para todos que se arrependem e permanecem firmes no que é certo. Por outro lado, uma das frases mais conhecidas do Novo Testamento é "Filho do Homem". Jesus costumava usar essa expressão e muitos pensam que é simplesmente uma maneira dele se referir à sua plena humanidade. No entanto, se olharmos para livros mais antigos, como o escrito por Enoque, veremos que essa expressão tem um significado mais profundo e misterioso. No idioma aramaico, a expressão filho do homem pode se referir a todas as pessoas em geral, mas em algumas passagens selecionadas do hebraico, seu uso é mais específico. Por exemplo, o profeta Ezequiel usou essa expressão para se referir a si mesmo quando foi chamado por Deus. Isso significa uma indicação de que ele era um ser humano nascido de mulher, com fraquezas e não igual aos anjos criados no céu. Esse uso mostra que essa expressão é um sinal de mortalidade e humanidade. Quando se trata de Jesus, especialmente no Novo Testamento, ele usou esse termo não apenas como sinal de sua humanidade, mas também como símbolo de sua missão. Ele nasceu para estar com as pessoas, experimentar dor e sofrimento e, no final, passar pela morte. Mas, além disso, o uso dessa expressão por ele também mostra um significado mais elevado, que, embora ele seja humano, ele também tem uma missão divina para a salvação da humanidade. No livro de Enoque, a imagem complexa sobre o Filho do Homem é mais clara. De acordo com algumas partes do que ele escreveu, o Filho do Homem não é apenas um termo simples para uma pessoa, mas uma criatura com poder divino e um papel especial no fim dos tempos. Ele foi descrito como o juiz que virá para cumprir a justiça de Deus. Enoque também contou que foi levado ao segundo céu, onde viu uma escuridão extrema. Lá havia anjos que estavam presos, criaturas que uma vez se afastaram de Deus e seguiram seu líder. Eles são chamados de anjos caídos. Eles foram amarrados e condenados a um castigo sem fim. Esta visão mostrou que o mal, por mais forte que seja, não pode escapar da justiça de Deus. No quinto céu, Enoque conheceu outras criaturas que antes eram guardiãs da humanidade, mas desobedeceram à lei. Eles foram chamados de vigilantes. A punição deles não foi temporária, mas eterna. Com essa descrição, o livro de Enoque mostrou que o Filho do Homem será parceiro na execução do julgamento final contra os rebeldes. Além das visões das criaturas, Enoque também descreveu um mapa cósmico do céu. Ele chamou isso de círculo celestial. Sua descrição menciona 7 níveis ou círculos semelhantes ao movimento dos planetas no espaço. De acordo com a ordem, ele mencionou Cruno, que se refere a Saturno, Afrodite, que é Vênus, Ares, que é Marte,
Zeus, que é Júpiter, e Hermes, que é Mercúrio. O sétimo círculo é o lugar onde está a Lua. Para Enoque, essas são as grandes luzes que se movem no caminho determinado do céu. Mas ele não viu apenas estrelas e planetas simples. Ele também descreveu a diferença entre três tipos de espaço. Primeiro é o espaço percebido, ou o espaço visível, que tem forma, tamanho e contorno. Em segundo lugar está o espaço concebido, que é mais abstrato e baseado na mente humana. E, por fim, o espaço que tem a capacidade de influenciar a história, a sociedade e a própria humanidade. Para Enoque, tudo isso existe e é unificado pela força de Deus. No geral, o livro de Enoque mostrou que o Filho do Homem não se refere apenas à humanidade de Jesus ou a um profeta como Ezequiel. Isso também carrega o mistério de uma criatura divina que aparecerá no fim dos tempos para trazer justiça e salvação. O uso dessa expressão mostra a fusão de dois aspectos: ser totalmente humano e ser um instrumento divino de Deus. Se olharmos do ponto de vista dos antigos judeus, essa expressão é um sinal de esperança. Isso mostra que virá uma criatura de Deus com a capacidade de realizar a justiça, acabar com o mal e trazer um novo começo para o seu povo. E na fé cristã, o cumprimento disso foi visto na vida, morte e ressurreição de Jesus. Além disso, um dos documentos mais singulares descobertos no Egito é o chamado Livro dos Dois Caminhos. Neste texto, é descrito como a alma de uma pessoa passa por diferentes estágios após a morte. De acordo com a crença dos antigos egípcios, existem dois caminhos que a alma pode seguir, um pela terra e outro pela água. Mas, independentemente do caminho escolhido, a alma precisa enfrentar grandes provações, monstros e perigos. Chamas ardentes, guardiões armados e vigias dos portais que levam ao submundo. Tudo isso precisa ser superado para que se possa chegar até o Deus da morte. Se a alma for bem-sucedida, ela alcançará a imortalidade e ficará junto dos deuses na vida após a morte. Enquanto isso, esse texto foi redescoberto em uma tumba perto de Deir el-Bersia, um local que serviu como principal cemitério durante o Médio Império. O documento está gravado no caixão de uma mulher chamada Anki. Também há outra peça encontrada que é associada ao faraó Mentuhotep, de mais de 2000 anos antes da Era Comum. Essa descoberta provou que algumas partes do livro são ainda mais antigas do que se pensava antes. Além disso, houve outras escavações importantes. Uma tumba estimada em 43 mil anos atrás foi encontrada em Saqqara, e nesse local foram descobertas dezenas de estátuas. Algumas delas continham múmias que estavam quase intactas. Um dos mais conhecidos enterrados lá é Seqenun-Gedef, um inspetor de oficiais e administrador da nobreza que serviu como sacerdote na pirâmide de Unas. Há também um grande túmulo dedicado a Mary, um importante conselheiro do rei. Restos mortais de pessoas não identificadas também foram achados ao redor dos túmulos. Casal com nomes não identificados. O cemitério foi dividido em diferentes partes, como a parte norte perto da pirâmide de Teti, a parte oeste da pirâmide de Unas e o setor sul, onde foram escavados ainda mais artefatos importantes. Porém, essa não foi a única descoberta relevante. Na necrópole de Saqqara também foi encontrado o templo da rainha Naert, esposa do rei Teti da sexta dinastia. Isso era desconhecido pelos estudiosos há muito tempo, e foi somente ao reexaminar os antigos livros que se confirmou que ela realmente existiu. No templo dela, foram encontrados 22 poços funerários que continham mais de 50 caixões coloridos, múmias, estatuetas chamadas ushabti, vasos e barcos de madeira. Estima-se que essas estruturas de madeira tenham cerca de 3 mil anos de idade. Uma das descobertas mais importantes desse local foi um longo pergaminho. Esse pergaminho é uma parte. Aqui é explicado como uma alma viaja para o paraíso após a morte. Foi identificado que o pergaminho pertencia a uma pessoa chamada Pef. Isso porque várias estatuetas e caixões ao redor da tumba tinham o mesmo nome. Tudo isso foi destinado a servir a rainha Naert na vida após a morte. Além disso, outro registro curioso que surgiu da história do Egito é o chamado Papiro de Tule.
Isso foi descoberto por Alberto Tulli, diretor do Museu Egípcio do Vaticano. O documento contém uma descrição detalhada e misteriosa de objetos voadores circulares no céu do Baixo Egito durante o reinado do faraó Tutemés. Eles foram descritos como discos sem cabeça, sem som, mas que exalavam um cheiro forte e desagradável. Com o passar dos dias, eles teriam aumentado em número e subido em direção ao Sol. Até hoje, isso continua sendo um mistério que dá uma dimensão diferente à história dos egípcios. Se compararmos com a vida de Enoque, veremos uma grande diferença. Em vez de passar pelos obstáculos da vida após a morte, Enoque foi levado diretamente por Deus sem passar pela morte. Ele foi reconhecido como profeta e mensageiro, teve visões e recebeu a oportunidade de conversar com os anjos. Seus escritos inspiraram profetas e apóstolos posteriores, e até hoje continuam sendo estudados pelos fiéis. Sua história mostra que existe um caminho mais elevado do que o destino comum do homem, uma vida elevada pelo próprio Deus.